Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos Vamos lá? lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a segunda lei de Mendel, a também chamada Lei da Segregação Independente dos Fatores. Para falarmos da segunda lei de Mendel, nós precisamos antes lembrar o conceito da primeira lei de Mendel. Então, a primeira lei de Mendel diz que cada característica é condicionada por dois fatores que se separam na formação dos gametas. Nesse caso, Mendel estudou apenas a transmissão de uma única característica. Por exemplo, cruzou sementes amarelas com sementes verdes. Então, na primeira lei de Mendel, ele concluiu que existia alguma estrutura onde essa estrutura, que ele não sabia o nome, que hoje nós chamamos de genes, eram responsáveis pela transmissão das características, ou seja, o fenótipo. Então, ele sabia que existiam estruturas onde essa estrutura era passada para os filhos, dando as características dos filhos. A única coisa que ele não sabia definir é o que seriam essas estruturas, que ele acabou chamando de fatores. E hoje nós sabemos que os fatores são os genes. E ele fez o experimento analisando uma característica por vez. Então, primeiro foi a cor das sementes, depois a textura das sementes e assim por diante. E em relação à segunda lei de Mendel. Então, a segunda lei de Mendel baseia-se na transmissão combinada de duas ou mais características. Por exemplo, ele realizou cruzamentos de sementes verdes e rugosas com sementes amarelas e lisas. Em conjunto, as leis de Mendel explicam como as características hereditárias são transmitidas de uma geração a outra. Por meio dos estudos de cruzamento de plantas com características diferentes, foi possível comprovar que as mesmas mantêm sua integridade ao longo das gerações. A segunda lei de Mendel, também chamada de lei da segregação independente, estabelece que os fatores alelos, que hoje chamamos de genes alelos, para duas ou mais características, se distribuem independentemente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso. Gregor Mendel foi capaz de realizar essas afirmações após estudar dois caracteres ao mesmo tempo. E vamos agora fazer uma leitura sobre os experimentos de Mendel, como foi a sua segunda lei. Como sabemos, Mendel realizou seus experimentos utilizando ervilhas, as quais possuem várias características que podem ser analisadas. Inicialmente, ele estudou apenas uma característica por vez, o que o ajudou na formulação da primeira lei. Posteriormente, ele analisou duas características ao mesmo tempo. Utilizaremos como exemplos, para explicar o experimento de Mendel, a cor e o formato das ervilhas. A cor da semente pode ser amarela ou verde, e o seu formato pode ser liso ou rugoso. A cor amarela
será representada pela letra V, enquanto a verde será representada por V minúsculo. Já o formato liso será representado por R e o formato rugoso por R minúsculo. A cor amarela é dominante sobre a cor verde e o formato liso é dominante sobre o rugoso. Com base nessas informações, Mendel realizou o cruzamento de duas variedades puras com características diferentes. Um indivíduo amarelo e liso e outro verde e rugoso. Ao cruzar esses indivíduos, Mendel obteve na geração F1 indivíduos heterozigotos para as duas características, Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho. Esses indivíduos eram, portanto, dihíbridos, duas vezes híbridos. Híbridos para a cor e híbrido para a textura. Mendel, então, realizou o cruzamento das plantas da geração F1 para compreender como ocorria a transmissão das características. Ele pretendia descobrir se os alelos Vzão e Rrão eram herdados sempre juntos ou de forma independente. Ao realizar o cruzamento entre os indivíduos da F1, ele percebeu que, na descendência F2, obteve resultados que estavam próximos à proporção fenotípica 9:3:3:1. Com essa proporção, ele compreendeu que os alelos segregavam-se, ou seja, separavam-se de maneira independente, uma vez que surgiram mais variações que o esperado, se a segregação fosse dependente. Mendel testou as várias características das ervilhas, obtendo sempre algo em torno da proporção de 9:3:3:1. Esses vários experimentos foram fundamentais para Mendel compreender que os alelos segregam-se de maneira independente durante a formação do gameta. E vamos agora tentar visualizar como foi os experimentos de Mendel quando falamos da sua segunda lei. Então, a primeira coisa que temos que relembrar é que ele fez o uso de indivíduos puros, ou seja, indivíduos que tinham, por exemplo, a textura lisa com a cor amarela por várias gerações. Ao mesmo tempo que ele pegou indivíduos que tinham a textura rugosa com a cor verde por várias gerações. Então, ele trabalhou com indivíduos puros. E vamos visualizar. Então, a primeira coisa que ele fez foi selecionar os indivíduos. Ele pegou 100% de indivíduos amarelos lisos, puros, que nós vamos chamar de homozigoto. E ele pegou 100% de um outro grupo de ervilhas que era do tipo verde rugoso, também do tipo puro, ou seja, homozigoto. Se nós lembrarmos da primeira lei de Mendel, ao fazer o cruzamento da cor amarela com a cor verde, nós sabemos que a cor amarela é dominante sobre a cor verde. E se fizermos o estudo da textura lisa em relação à textura rugosa, nós também já sabemos que o liso é dominante sobre o rugoso. Então, ao fazer esse cruzamento, já era o esperado de 100% de indivíduos do tipo amarelo liso, porém agora do tipo heterozigoto, ou seja, indivíduos híbridos. Indivíduos híbridos
mas que manifestariam o fenótipo, as características dominantes, amarelo liso. Aí ele falou, agora eu vou misturar esta geração F1 entre si para formar a geração F2. Uma das suposições que poderia ser esperado era que, se eu tenho um gene dominante, que ele chamava de fator, e eu sei que tem outro gene dominante, que eu vou chamar de fator, a tendência é que um fator dominante podia se unir com outro fator dominante e o recessivo unir-se com outro recessivo. E a perspectiva poderia ser uma geração de 50% do tipo Vzão, Vzão, Rão, Rão e 50% do tipo Vzinho, Vzinho, Rrinho, Rrinho. Afinal, uma das suposições é que os genes dominantes se unam e os genes recessivos se unam entre si. Qual não foi a surpresa de, ao fazer esse experimento, e ver que não era bem assim que os genes, no caso os fatores, se agrupavam. Ele percebeu que, na prática, os genes alelos, ou os fatores alelos, eles eram independentes um do outro. Ou seja, não é porque eu sou dominante que obrigatoriamente eu vou me juntar com o dominante. Não. Um dominante poderia se juntar com um recessivo e um recessivo com um dominante. Ou dominante com dominante, ou recessivo com recessivo. Enfim, a combinação era aleatória. E aí vem a segunda lei de Mendel, que diz que a segregação dos fatores, elas são independentes. Então não é porque eu sou dominante na cor que obrigatoriamente eu vou ser dominante na textura. Não. Os meus genes, eles vão se unir ao acaso. As combinações são aleatórias. E esta combinação vai dar uma proporção de 9 probabilidades de serem dominantes nas duas características para 3 indivíduos que são dominantes em uma das características para 3 indivíduos que são dominantes na outra característica para um indivíduo recessivo por completo. Então, a cada família formada, eu tenho uma porcentagem de probabilidade. 9 dominantes completos para 3 dominantes em uma característica para um recessivo por completo. Vamos tentar entender isto na visualização de como seria na prática. Então vamos lá. Lembrando que nós temos a F1, que é formada por indivíduos que são heterozigoto para as duas características. Portanto, Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho. Vzão é dominante sobre o Vzinho e o Vzão é da cor amarela. O Rrão é dominante sobre o Rrinho e o Rrão é a textura lisa. Aí vamos fazer o seguinte, aqui na parte de cima eu vou colocar como se fosse o macho da espécie. Então, ou seja, como se fosse fazer os espermatozoides. E nessa tabela aqui de baixo eu vou colocar, por exemplo, a fêmea da espécie, que vai fazer os óvulos. Então, o indivíduo, ele é Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho. Eu preciso separar os genes dessas características. Então, este Vzão, que eu vou chamar de Vzão 1, e aqui Vzão 2. Aqui o Rrão, que eu vou chamar de 1, e aqui o Rrinho, que eu vou chamar de 2. Então, o primeiro espermatozoide que eu posso formar é o Vzão com o Rrão, que está aqui o espermatozoide formado. Um outro espermatozoide é o V1 com o R2, Rrinho. Então está aqui o espermatozoide. Um terceiro espermatozoide é o quê? O V2 com o R1, o Vzinho com o Rrão. E um quarto grupo de espermatozoide, Vzinho com o Rrinho. Então está aqui o meu quarto espermatozoide. Seguindo esse mesmo princípio de combinação, eu vou formar os óvulos. Vzão com Rrão é o óvulo 1. Vzão com Rrinho é o óvulo 2. Vzinho com Rrão,
óvulo 3, Vzinho com Rzinho, óvulo 4. Então aqui são os possíveis óvulos formados e aqui os possíveis espermatozoides formados. Aí vem as combinações, as possíveis combinações. Este espermatozoide com este óvulo vai dar um indivíduo do tipo Vzão, Vzão, Rrão, Rrão. Se esse espermatozoide fecundasse o segundo óvulo, Vzão, Vzão, Rrão, Rrinho. Esse seria o indivíduo formado. Aleatoriamente, eu vou pegar aqui este espermatozoide com este óvulo. Seria Vzão deste óvulo com Vzinho desse espermatozoide. Rrinho deste óvulo com Rrinho deste espermatozoide. Então ficaria Vzão, Vzinho, Rrinho, Rrinho. E assim eu vou preencher toda a minha tabela combinando as possibilidades. E ao estudar o resultado da possível F2 formada, o que eu vou observar? Que eu vou ter as possibilidades distribuídas em 9 dominantes nas duas características, para 3 dominantes em uma característica, para 3 dominantes na outra característica, para uma possibilidade de recessivo para as duas características. Portanto, uma proporção fenotípica que nós chamamos de 9 para 3 para 3 para 1. 9 dominantes nas duas características, 3 dominantes para uma das características, 3 dominantes para outra das características e uma recessiva. Então, eu vou fazer esse estudo aqui mais rapidamente. Então, o que seriam os amarelos liso? Amarelo tem que ter pelo menos um Vzão e pelo menos um Rrão. Então, se eu analisar a imagem, eu vou ver que do tipo Vzão, Vzão, Rrão, Rrão, eu tenho uma característica. Do tipo Vzão, Vzão, Rrão, Rrinho, eu vou ter duas. Do tipo Vzão, Vzinho, Rrão, Rrão, eu também vou ter 2 indivíduos. E do tipo Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho, eu vou ter 4 indivíduos. Então, se eu somar agora um indivíduo com 2, com mais 2, com mais 4, eu vou ter uma proporção de 9 indivíduos do tipo amarelo liso. E eu vou olhar agora o amarelo rugoso. Então, ele vai ser indivíduo do tipo Vzão, Vzão, Rrinho, Rrinho. Eu tenho um indivíduo apenas. E do tipo Vzão, Vzinho, Rrinho, Rrinho, eu vou ter 2 indivíduos. Então, indivíduo tipo amarelo dominante, rugoso, recessivo, eu vou ter 3 indivíduos. 2 com mais 1, 3, que é a proporção 3. Vou analisar agora o indivíduo verde liso. Tem que ser Vzinho, Vzinho e um Rrão. Então, do tipo Vzinho, Vzinho, Rrão, Rrão, eu tenho um indivíduo. E indivíduo do tipo Vzinho, Vzinho, Rrão, Rrinho, eu tenho 2 indivíduos. Então, mais uma vez, se somar 2 com mais 1, 3. 3 do tipo verde, que é recessivo, para liso, que é o dominante nessa característica. E vou analisar agora o último, né, que sobrou, que são os recessivos. Tanto para a cor verde, que tem que ser Vzinho, Vzinho, obrigatoriamente, porque se tiver um Vzão já é amarelo, e do tipo rugoso, que também é recessivo, portanto, obrigatoriamente Rrinho, Rrinho. Porque se tiver um Rrão, já é de textura lisa. E só sobrou um indivíduo do tipo Vzinho, Vzinho, Rrinho, Rrinho. Então, desta forma, eu vou ter a proporção de 9 dominantes das duas características, para 3 de uma característica, para 3 da outra característica, para um completamente recessivo. E desta forma foi que se concluiu que os genes eles passam para os indivíduos de forma independente. Ou seja, os genes eles não são
porque um é dominante, obrigatoriamente vai passar para o dominante, e recessivo se juntar com recessivo. Não, eles se juntam de forma aleatórias, eles se juntam de forma casuística. E assim chegou à formulação da segunda lei de Mendel, que os genes eles se segregam de forma independente. Então eles também se juntam de forma independentes. E vou abrir um parênteses comentando apenas um erro bastante comum na interpretação da tabela. Então, muitas vezes, o aluno, para facilitar o preenchimento da tabela, ele às vezes quer facilitar fazendo o quê? É VR, então vou pôr aqui, Vzão, 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 errão, 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 Vzão, Vzão, para poder preencher primeiro tudo de um lado, para depois preencher o do outro, tudo na vertical, para depois preencher na horizontal. Então, por exemplo, ele colocaria todos os Vzões referentes a este Vzão daqui. Depois ele vai colocar os errões referente a este R daqui. Depois ele quer colocar um outro Vzão na outra tabela referente a este V. E depois os errinhos dando os espaços para preencher depois os horizontais. Então ele vai lá e começa a preencher tudo na vertical, por exemplo. Aí ele vai começar a preencher agora a horizontal. Vamos supor que ele já preencheu essa coluna, eu não vou preencher porque eu vou usar. Aí ele vai lá e começou a preencher. Este Vzão de cá ele coloca aqui, este errão ele coloca aqui, este Vzão coloca aqui e este errão ele coloca aqui. Este Vzinho ele já colocou e colocou o Vzão daqui. Aí na hora que ele vai interpretar, ele tem aqui Vzão, por exemplo, e Vzinho, vamos imaginar que aqui esteja o Vzinho, certo? Então aqui é Vzão, Vzinho. Aqui é errão, né, e errinho. Porém, observe que está invertido a posição do dominante e recessivo. E muitas vezes os alunos se confundem e colocam como se fossem indivíduos diferentes. Não, não importa a posição dominante e recessivo. Apareceu o dominante, ele já vai ser da cor dominante, nesse caso o Vzão da amarelo. E o Vzinho seria verde. Então, nesse caso, ele é um heterozigoto do tipo Vzão, Vzinho também. Então, observe que, neste caso, tanto faz ser Vzinho, Vzão ou Vzão, Vzinho, o resultado é o mesmo. Ambos os indivíduos são da cor amarela, já que o Vzão é da cor amarela. Então, às vezes, quando a pessoa preenche de um lado só todos os Vzões, depois os Vzinhos, e quando vai complementar, chega numa situação desse caso, que está invertido a posição dominante, e ele se confunde. E na leitura, ele pensa que é um indivíduo diferente. Não. Então lembre-se, Vzinho, Vzão é igual a Vzão, Vzinho. Logo, errinho, errão é a mesma coisa que errão, errinho. Então, cuidado. Geralmente, na montagem da tabela, eu costumo colocar sempre os dominantes na frente e depois os recessivos. E, na verdade, eu faço um por um até para evitar confusão. Então, eu ponho aqui Vzão, Vzão, errão, errão. Vzão, Vzão, errão, errinho, já coloco de cara para poder saber que é o errinho daqui. Então já vejo nos dois casos qual que é o dominante e já coloco do dominante para preencher. Eu acredito que é mais fácil, né, a visualização e a interpretação. Caso o aluno queira, entre aspas, preencher, vamos dizer assim, vai roubando ou sendo de uma forma mais rápida, só tome cuidado com esta situação para não se confundir depois. E vamos agora falar sobre a formação dos gametas. Então, de forma bem objetiva, quando nós temos indivíduos que são do tipo homozigoto, basicamente
eles vão formar apenas um único tipo de gameta. Por mais que formem 4 tipos gerais, esses 4 tipos são iguais entre si. Então podemos resumir que forma um tipo só. Por exemplo, vamos imaginar um indivíduo que seja amarelo liso, homozigoto. Portanto, Vzão, Vzão, Rão, Rão. Então eu tenho aqui o V1 do papai, por exemplo, V2 da mamãe, R1 do papai, R2 da mamãe. Nesse caso, V1 com R1, V1 com R2, V2 com R1, V2 com R2. Então vai formar aqui diferentes tipos de espermatozoide, por exemplo. Porém, observe que todos têm a mesma carga genética, Vzão, Rão. Portanto, ele vai carregar as mesmas características. Desta forma, podemos dizer que todos esses 4 tipos formam um único tipo de gameta. Vamos assim resumir. E isso acontece com todos os casos que são homozigoto. Homozigoto recessivo, verde, com homozigoto dominante liso. Vzinho, Vzinho, Rão, Rão. Vai formar 100% de gametas do tipo Vzinho, Rão, que vai dar a característica de verde liso. Vou chamar de misto, porque um gene ele é recessivo para uma característica e ele é dominante para a outra característica, mas vai formar um único tipo de gameta. V1 com R, V com outro R. Vzinho com este R, Vzinho com outro R. E isso vai servir para todos os casos de homozigoto. Então, se é homozigoto, vai formar apenas um único tipo de gameta. Agora, e se eu tiver um caso de homozigoto para uma característica e heterozigoto para outra característica? Nesse caso, nós vamos ver que vai ter 2 tipos de gametas. Mas vamos lá. Então eu tenho V1 do papai, R1 do papai. O V cor amarela e o Rão textura lisa. V2 da mamãe e Rzinho da mamãe, que é o 2. A mamãe passou então a cor amarela, porém a textura rugosa. Então eu sou um indivíduo amarelo liso, porém homozigoto para a cor e heterozigoto para a textura. Vou formar os meus gametas. Então eu vou juntar V1 com R1. V1 com R1. Vai me dar a cor amarela, textura lisa. V1 com R2. V1 com R2. Cor amarela e agora textura rugosa, diferente. V2 com R1. Então, Vzão 2 com R1. Amarelo, liso. E V2 com R2. V2 com R2. Portanto, amarelo rugoso. Observe que este amarelo liso é igual a este outro amarelo liso. Amarelo rugoso é igual a amarelo rugoso. Portanto, eu tenho 2 tipos de gametas diferentes, certo? E uma terceira formação, que é a mais complexa, seria quando eu sou heterozigoto em todas as características. Então eu tenho a cor amarela, porém eu tenho um gene cor amarela e o gene recessivo cor verde. Sou de textura lisa, porém eu tenho gene para textura lisa, que é o dominante, e gene para textura rugosa, que é o recessivo. Neste caso, eu vou formar 4 tipos de gametas diferentes, que é o que vimos na tabela anterior. Então, eu vou formar V1 com R1, V1 com R1, amarelo liso. V1 com R2. Então, V1 com R2, amarelo rugoso, é outro tipo de gameta. Vzinho 2 com Rão 1. Então, V2
com R1, vai dar verde liso. E Vzinho2 com R2, vai dar verde rugoso. Então observe agora que eu tenho um gameta amarelo liso, que é diferente do amarelo rugoso, que é diferente do verde liso e diferente do verde rugoso. Então, às vezes, cai em alguma prova, em algum vestibular, em algum concurso, uma pergunta nesse sentido. Um indivíduo homozigoto poderá formar quantos tipos de gameta? Apenas um tipo. Considerando o indivíduo com duas características, na qual ele é homozigoto para uma característica e heterozigoto para outra característica. Quantos tipos de gameta ele poderá formar? Poderá formar 2 tipos de gametas diferentes. E uma outra opção é, considerando o indivíduo heterozigoto para 2 características, quantos gametas poderá ser formado? Poderá ser formado 4 tipos diferentes de gametas. E para encerrarmos a aula de hoje, vamos rapidamente passar pelo sistema sanguíneo ABO e RH, que é muito cobrado em vestibulares, concursos e no nosso dia a dia mesmo. Então, basicamente, o que é o sangue tipo A, tipo AB, tipo B e tipo O? Nada mais são do que proteínas que pode haver ou não nas hemácias. E a hemácia é o glóbulo vermelho, a responsável pelo transporte de gases. Gases como gás oxigênio e gás carbônico. Então, nas nossas membranas de hemácias, nós podemos ter uma proteína que eu vou chamar de proteína A. Então, quem tiver essa proteína A, ele vai ser o sangue do tipo A. Nessas membranas da hemácia, pode haver proteínas que são da forma, por exemplo, de triângulo. Então, eu vou chamar proteínas de bolinha de A, proteínas na forma de triângulo de B. Então, vai ter indivíduos que vai ter somente proteínas triangulares na sua hemácia. Então, eu vou chamar de sangue tipo B. E vai ter indivíduos que vai ter tanto proteínas do tipo bolinha A, como proteínas do tipo triângulo B. Então a hemácia vai ter bolinha e triângulo. Vou chamar de sangue tipo AB. E vai ter situações em que indivíduos não vai ter nenhuma proteína na membrana plasmática dela em relação ao tipo sanguíneo. Então as proteínas dela não existirão. Vai ser indivíduos do tipo O ou tipo 0, né, que seria AB0. Então ou tem proteína A, ou tem proteína B, ou tem as duas proteínas AB, ou não tem nenhuma proteína, que é o tipo 0 ou O. E o RH é a mesma coisa. Imaginemos um outro tipo de proteína, onde um quadrado. Então, nessa proteína quadrada, se a pessoa tiver, é RH positivo, se ela não tiver, é RH negativo. Então, em cima deste conceito, como eu falei, o fator RH é um outro tipo de proteína, onde se a pessoa tiver, possui proteína, eu vou falar que ela é um RH positivo. Se a pessoa não tiver o fator RH, não tiver a proteína, eu vou chamar de negativo. E a proteína, o gene R, né, que vai dar a característica do fator RH, ela é dominante em relação ao R, que seria o gene que não manifestaria a proteína do fator RH. Mas de forma bem resumida, para a gente fechar nossa aula, tem essa tabela sobre as doações e quem pode doar e quem não pode doar para quais tipos de sangue. Então, sangue A, ele pode ser sangue A+, fator RH positivo, ou A-, fator RH negativo. O mais sempre pode receber do menos. Porém, o menos não pode receber do mais. Então, quem é sangue A pode receber de sangue A, pode doar para sangue A e pode doar para sangue AB. Por quê? O AB também tem a proteína que o A tem. E pode receber de AA ou 00, já que 0 não tem proteína nenhuma, não tem como irritar o sistema imunológico. Se é positivo,
Quem é positivo só pode doar para quem é positivo, mas pode receber de positivo ou de negativo, já que o negativo não tem a proteína, se não tem a proteína não pode irritar o sistema imunológico. Então, basicamente, A pode doar para A ou AB e pode receber de A e 0. O mesmo princípio para todos. Então, vamos para AB. O AB pode doar somente para AB. Ah, mas eu não posso doar para o A? Não, porque a proteína B, o A não tem. Logo, irá irritar o sistema imunológico e poderá coagular o sangue. A mesma coisa se pegar um sangue AB e doar para B. O B ele reconhece, mas a proteína A não reconhece. Logo, irá ter um problema de coagulação. Então, o AB só pode doar para quem é AB, porém ele pode receber de todos os tipos, A, B, AB e O. Então, nós dizemos que o AB positivo, ele é o receptor universal, enquanto que o O negativo, ele é o doador universal. Então, basicamente, temos que saber que o receptor universal é o AB+, não se esqueça do positivo, que ele recebe de todo mundo, positivo e negativo em todos os tipos de sangue, enquanto que o O negativo, que é o doador universal. O O positivo não é o doador universal. Por quê? Porque ele só pode doar para quem é positivo. Quem for negativo, ele não pode doar por causa do fator RH. Então essa é uma pegadinha que muitas vezes cai no vestibular. O tipo sanguíneo O, sozinho, simplesmente, é o doador universal? Não. O doador universal é o tipo O negativo. E dessa forma, o receptor universal é o AB positivo, pois o AB negativo, ele não pode doar para quem ele não pode receber de quem é positivo. Se a pessoa for positivo, vai prejudicar essa transfusão sanguínea. Então, nesse caso, o receptor é o AB positivo e o doador é o O negativo ou 0 negativo. E damos assim por encerrado a nossa aula de hoje e esperamos vocês na próxima vídeo aula. Obrigado a todos. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!